Olá pessoal, vamos continuar nossos estudos sobre o tema organizar. Como organizar uma empresa? Quando você planeja, voltando aqui ao assunto do planejamento, né? Você planejou, você vai organizar, vai destinar seus objetivos, você vai ter seus objetivos, você tem tua visão, seus objetivos. Para isso você vai destinar recursos financeiros, né, e recursos humanos, tecnológicos, né, materiais, diversos recursos. Agora, já que você planejou, tem sua visão, seus objetivos, né? Tem seus valores, tem sua missão tudo desenhada, já está tudo ali, o planejamento já está orçado, tudo. Agora você tem que estruturar a organização, né? E dividir esses recursos, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessa parte de organizar, nós vamos falar da estrutura da empresa, né? Ah, professor, mas eu sou só eu, sou uma meia ainda, não tem problema, né? Uma hora você vai crescer. E quando você crescer, você já vai estruturando a sua empresa, que nós vamos falar sobre isso hoje. Agora, também tem um outro ponto, né? Ah, eu sou maiorzinho. Então, vê se a sua empresa está estruturada da forma correta, né? Ou da melhor forma possível. A estrutura tem que atender às suas necessidades. O importante também é você desenhar uma estrutura com uma visão de longo prazo, porque senão toda hora você vai ter que estar mudando essa estrutura, né? Conforme a empresa quer, você vai ter que ir mudando. Se você desenhar uma estrutura básica que aguenta um bom tempo, melhor ainda para você. Mas cada um conhece seu negócio como ninguém, né? Então nós vamos falar hoje de estrutura formal, estrutura informal, desenho organizacional, né? Departamentalização, né? Então é o seguinte, desenho organizacional é como você está desenhando o seu negócio, né? Como que você enxerga seu negócio? Você vai desenhar. Se você fabrica, se você é uma padaria, então por exemplo, a parte que faz os pães, onde fica lá dentro o forno, tudo, o padeiro, o confeiteiro, eles são produção. O balcão é o comercial. Então você vai desenhar a sua organização, tá bom? Quem é o gerente, quem são os atendentes, se você tem gerente você bota, se não tem você não coloca. Se é uma empresa que tem você, seus filhos, ou você e sua esposa, vocês são chefes, dê uma função, dê um cargo para cada um, mesmo que seja de uma forma informal. Você não tenha isso no papel ainda porque a empresa é pequena, mas já vai pensando e vai construindo, porque depois você vai só estruturando. Não deixe crescer de uma forma atabalhoada, porque não vai te ajudar, né? Você vai ter problemas com isso lá na frente. Então comece a pensar, né? Então desenho organizacional é isso, é como você vai desenhar a sua organização. Estrutura formal. Estrutura formal é aquela que foi desenhada, está outorgada pela empresa, é reconhecida pela empresa. Isso é uma estrutura formal. Então você tem hierarquia definida, comando definido, funções definidas, cargos definidos, né? Então você é uma estrutura formal. Estrutura informal. O nome já diz, é informal. Geralmente acontece muito isso com os cargos de liderança, ou às vezes projeto, né? Você é uma empresa que você não tem uma área de projeto estruturado, você pega umas pessoas de algumas áreas, bota ali para tocar um projeto, só que isso não é oficial. Então isso é uma estrutura informal, tá? Liderança, muitas vezes acontece a liderança nos mesmos níveis hierárquicos, né? Então, por exemplo, você tem uma equipe de vendedores, você não é o gerente, você tem uma pessoa, desculpa, que não é nem o gerente, nem o supervisor, mas todos o respeitam. Porque ele vende mais, ele tem melhores resultados, ele é mais experiente, sempre dá boas dicas, né? Então, quer dizer, isso muda tudo, né? Então, ele é uma liderança informal. Agora, quando a gente fala em estrutura formal, e também geralmente existe uma estrutura informal, né? É muito importante você trazer essa liderança informal para o seu lado, porque ele vai te ajudar a gerenciar o negócio.
Se ele ficar contra você, você vai ter um problema, né? Então é bom pensar nisso. Vou te falar alguns tipos de estrutura formais que são reconhecidos, já são as mais utilizadas. A linear, a gente brinca que fala, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Aquela estrutura de cima para baixo, né? Então tem o presidente que manda no diretor, o diretor manda no gerente, o gerente manda na sua equipe, acabou, né? Você tem essa estrutura desenhada. Você tem a estrutura funcional, que ela tem uma certa divisão, né? Você tem comando, tudo, você não deixa de ter comando que tem que ter na linear, só que ela é dividida por funções, né? Então você tem lá agrupado funções, por exemplo, relacionadas à produção, relacionadas ao financeiro, relacionadas aos recursos humanos, e geralmente a equipe mais baixa recebe em ordem de mais de um chefe. Entendeu? Então, por exemplo, você pode ter numa linha de produção, você tem o chefe daquela linha de produção, você tem o chefe da qualidade, né? Que vão dar ordens, muitas vezes vão orientar, muitas vezes a própria pessoa, uma pessoa só. Então, o cara que está ali na produção, ele vai receber ordem do chefe dele, do pessoal da qualidade, do pessoal de suporte. Então, isso é uma estrutura funcional. Ela é dividida por funções, por características específicas, né? Como se fosse especializações ali, né? Ok? Então você vai ter uma pessoa ali passando várias orientações. Como eu disse, né? Numa linha de produção, você tem lá o cara de chão de fábrica, que ele recebe ordens do supervisor, ou chefe, ou supervisor dele direto, e ele também recebe uma ordem de cima, tipo área de qualidade, vai passar para ele orientações que ele vai ter que cumprir, o chefe dele vai comandar o trabalho dele do dia a dia e ele vai receber a ordem da equipe de qualidade sobre o padrão de qualidade do que ele está trabalhando. Então ele recebe ordem de mais um chefe. Espero ter sido claro. Se eu não fui, mande a pergunta que eu explico de novo. Linha staff, que é a mais utilizada, porque a linha, como eu disse, presidente manda no diretor, diretor manda no gerente, gerente manda no supervisor, supervisor manda lá embaixo, no chão de fábrica. A linha staff, aí você coloca assessor, secretária, né? Eles não vão, por exemplo, a secretária do presidente, ela não manda no diretor, mas ela está abaixo do presidente. Aí entra um pouquinho também da estrutura informal, se a gente for discutir, porque ó, ela é a secretária do presidente, ela está direto com o presidente. Hierarquicamente, ela não manda no diretor, ela não manda no gerente, ela está ali para dar staff, ou seja, ajudar o presidente com o dia a dia dele, correto? Então tá. Só que informalmente, quando ela pede alguma coisa, todo mundo atende. Por quê? Porque ela está ligada direto ao presidente. É como se o presidente estivesse pedindo através dela. Só que formalmente ela não tem esse comando. Quando você desenha a estrutura organizacional, a gente chama isso de organograma, que é a representação gráfica da estrutura organizacional. Comando é linha reta. Você bota lá linha reta, linha para os lados, mas é linha cheia, né? Desculpa, não é linha reta o termo, é cheia, né? Quando você vai colocar um staff, uma secretária, um assessor, a linha é pontilhada. Aí você também não faz ligação nenhuma de comando com ninguém. Aquela staff, ela é só suporte. Ok? Tem a linha matricial também, que é muito utilizada quando a empresa tem, por exemplo, construtora. Ela tem as suas divisões funcionais normais, né? Diretoria de operação, financeira, marketing, enfim, comercial, recursos humanos. Só que ela também tem uma parte, que é essa parte de operacional, que é tocada por projeto. Né? Condomínio 1 é o projeto 1, condomínio 2 é o projeto 2, prédio comercial 3 é projeto 3. Então você tem uma estrutura funcional até um certo ponto e depois você tem uma estrutura por projeto. Aí aqueles funcionários respondem à estrutura funcional e respondem ao gestor do projeto também, ao responsável pelo projeto. Então ele recebe com certeza a ordem também de mais de um. Tá? Isso é uma forma de organizar sem você otimizando o recurso. Porque como eu disse, lá em cima, quando você desenhou o planejamento, você destinou recursos, né? Financeiro, que é o orçamento, aí você botou humanos, tecnológicos, materiais, tudo que você precisa. E quanto isso tudo vai custar. Então agora você também está distribuindo esses recursos no planejamento, né?
dentro da estrutura organizacional, né? Em cima do orçamento que você fez também. Então você tem uma distribuição de recursos, né? E então já falei da linear, funcional, linear staff e matricial. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar por esse canal ou pelas minhas redes sociais, né? Fiorini Cunha Treinamento, que eu vou estar respondendo vocês, tá? Não tenho vergonha de perguntar. O importante é aprender, tá? Se não entendeu, reveja esse vídeo de novo, ponha na cabecinha. Não entendeu, mande a pergunta. Porque não é porque você é sozinho que você já não vai pensar o teu negócio, a estrutura do teu negócio. Você tem que pensar, porque conforme você for crescendo, você já sabe onde vai encaixar as peças, né? Os seus recursos onde vão ser encaixados. Então, o seu papel é pensar o seu negócio. E o pensar não é só hoje. Hoje você está executando, amanhã que é que você está pensando. Departamentalização é como se você estivesse fazendo uma divisão por função, né? Só que a gente fala de especialização. Então você vai dividir a empresa por especialização. Ela vai crescendo um pouco, aí você vai pegar assim, esse pessoal é de finanças, eu vou criar o departamento financeiro. Esse pessoal aqui vende, esse pessoal aqui dá suporte ao vendedor, então eu vou botar isso no departamento comercial. Ah, aqui você tem um pessoal que fabrica o pão, fabrica o doce, você tem um pessoal de compras que compra farinha, então eu vou botar todo mundo aqui dentro do departamento de produção. Geralmente, quando é serviço, a gente fala operação, e quando é indústria, a gente fala produção, tá? Aí você faz essa divisão. Aí você faz um desenho, né? Como você fez da organização como um todo, você faz um desenho do departamento, que é o desenho departamental. O mais utilizado é esse que eu estou te falando, ele é divisão por função. Mas você também pode fazer divisão por projetos, né? Você tem um departamento de projetos e fazer divisão por projetos também. Então tem vários tipos de divisão. E cada estrutura que você desenha formal representa como a empresa é gerenciada, ela é comandada. Então não se esqueçam disso, né? Então, por exemplo, se você desenhar uma estrutura circular para um departamento, significa que ali não tem ninguém que tenha a voz maior. Todos têm o mesmo peso na tomada de decisão. Se você bota um chefe e bota o restante da equipe, você está determinando que aquela pessoa que ocupar aquele cargo, aquela função ali, ela é responsável por toda aquela equipe. Ok? E quando você vai criar um cargo, você tem que pensar em algumas coisas. Por exemplo, o nome do cargo que você vai colocar, quais são a responsabilidade deles, quer dizer, o que esse cargo vai ter que fazer, que é a descrição do cargo, e qual é a remuneração que você pretende pagar para esse cargo. E isso vai depender muito conforme a sua estratégia, tá bom? Conforme a estratégia, isso vai depender muito. Por quê? Porque se um cargo ele é estrategicamente mais importante, provavelmente você vai ter que ter um dos melhores profissionais naquela área e você vai ter que remunerar muito bem. O correto, se você tiver uma equipe bem remunerada, um ambiente de organização muito bom, a equipe vai produzir muito mais. Mas conforme a estratégia, vão ter cargos que vão ter peso maior e vão ser melhores recursos. Isso é natural, tá? Não é discriminação, não é nada. Isso é natural. Então você está, por exemplo, querendo reestruturar a tua área de recursos humanos. Então um diretor de recursos humanos, um gerente de recursos humanos, você vai ter que trazer uma pessoa muito boa para trabalhar isso para você. Então essa pessoa vai ter que ser muito bem remunerada. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Entre em contato nos nossos canais, né? Que seria o meu canal de Fiorini Cunha Treinamento, tanto no Facebook, como no Instagram e como aqui no YouTube. Eu estou à disposição de vocês. Um forte abraço.